Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Núbia e estou com vocês nas aulas de matemática, certo? E a nossa segunda aula hoje. E dessa vez eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, anotem tudo que vocês achar que devem anotar, todas as dificuldades que vocês estão sentindo, ou assim, professora, eu estou com uma dificuldade, anota e pode pedir auxílio à professora de vocês lá na escola de vocês, tá bom? Pode questionar elas, perguntar para elas e com certeza elas vão ajudar vocês, tá certo? Alguma dúvida, né? Porque agora nós estamos fazendo nossa revisão de sistema de numeração decimal, certo? Lembra que na primeira aula eu disse o quê? Que o sistema de numeração decimal era composto de 10, não era? De 10 números. E que desses 10 números nós poderíamos criar o quê? Vários números, inúmeros, sem fim, certo? E aí a gente estudou tudo isso e revisou. E vocês vão dizer, professora, eu já vi isso lá no 4º ano. Eu já vi isso agora na última unidade e tal. Tranquilo. Eu estou fazendo toda essa revisão porque é um conteúdo necessário para que vocês tenham uma base melhor nos conteúdos que virá pela frente a ser estudado, correto? Então vamos lá. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês essa tabela e observasse bastante o que eu vou falar sobre ela. Se tiver qualquer dúvida, assista a aula novamente. Anotem tudo o que for necessário para que vocês tenham uma base de tudo isso aí, certo? Das classes e das ordens, que lá antes a gente trabalhou só a parte de decimal, não foi? Então, na outra revisão. Então, prestem bastante atenção, que o sistema de numeração, eles fazem assim, um agrupamento aqui nas ordens e classes, certo? A gente pode se agrupar tudo em 10. E aqui eu quero apresentar para vocês essa tabela e vocês prestarem bem atenção na tabela. E a tabela, ela é posicional. Lembra que na aula 1 eu expliquei para vocês que o número ele pode ser o mesmo número, porém, depende da posição que ele estiver, ele terá um valor diferente. Lembra que nós estudamos aí, a gente trabalhou aquele número 555 e que cada lugar de valor dele ele tinha um valor diferente? Então, isso se diz quando quando a gente fala assim, posicional, entendeu? A numeração depende da posição para ele ter uma numeração diferente da outra, certo? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa tabela, correto? E a gente tem que saber bastante que nessa tabela aqui, vocês têm que lembrar sempre de que cada grupo de 3 aí dessa tabela daqui forma uma classe. Tá vendo que eu tenho uma classe simples, que são as classes das unidades. Ela é formada de 3 ordens. A primeira ordem fica na casa das unidades, a segunda ordem da dezena e a terceira ordem da centena. Na classe dos milhares, que é aquela do milhão que não pode esquecer, a gente tem a 4ª ordem, a 5ª ordem e a 6ª ordem. Então, elas são formadas de 3 ordens para formar uma classe. E nós estamos estudando as 2 classes aqui, correto? E a gente está vendo que a cada grupo também forma a classe, certo? Então, vamos lá observar. Que eu quero lembrar uma coisa para vocês na revisão, que eu acho que você já estudou e pode até dizer, professora, e quando eu tiver essa dúvida? Torna a assistir a aula novamente e anota tudo para que você tenha um êxito melhor nas suas atividades, certo? A gente está vendo, a gente sabe que, eu quero lembrar para vocês o seguinte, na casa das ordens aqui, das unidades, a gente vai de grupo de 10 em 10. Então, a gente fala da seguinte forma, a cada 10 unidades eu obtenho o quê? Uma dezena. Isso vocês não podem esquecer, anotem isso e deixem bem anotadinho. Cada 10 unidades eu tenho uma dezena. Professora, e a cada 10 dezenas eu tenho o quê? Cada 10 dezenas eu tenho uma centena. E a cada 10 centenas eu vou ter o quê? A unidade de milhar. Olha que eu passei para outra classe, a unidade de milhar. E a cada 10 unidades de milhar eu vou ter o quê? Uma dezena de milhar. E a cada 10 dezenas de milhar eu terei o quê? Uma centena de milhar. Correto?
Se tiver qualquer dúvida, torno a repetir. Anotem no seu caderno, façam a tabela e anote tudo isso para que vocês não esqueçam. Vamos lá? E agora eu continuo fazendo aquela revisão dos valores das ordens que eu acabei de falar. Unidade 1, né? Na casa da unidade, lá na escola de vocês tem aquele material dourado que com certeza a professora sempre trabalha. E a unidade, aí, ó, só tem um bloquinho do material dourado lá, que é uma unidade que não pode ser esquecida. Eu deixei até aqui para vocês, ó, grifado e destacado. De unidade. Vocês não podem esquecer. Ah, professora, como é que eu lembro? Vai lá na aula, dá uma analisada novamente, passa, se só quer ver uma parte, passa, pede para saltar lá, tem toda essa oportunidade. E aí você fica frisando sempre para que não esquecer, porque nas próximas aulas a gente vai necessitar muito que você saiba essa tabela e que você consiga saber a unidade, a dezena, a centena e aonde cada posição do número fica, certo? Aqui também agora eu estou lembrando da dezena, tá vendo? A dezena é o quê? A dezena é 10. Ah, professora, 10? 10, sim, naquele bloquinho lá são 10. Lembra que a cada 10 unidades eu formo uma dezena. Eu também deixei novamente aqui, ó, frisado, deixei aí grifado, destacado, para que vocês não tenham dúvida. E se quiser, anotem. Peço sempre que anote toda a dúvida que você tem. E esse material precisa ser anotado. E lá no livro de vocês também, com certeza, tem o mesmo material. Aí vocês podem anotar, responder as tarefas e ficar sempre estudando sobre o assunto, porque nas próximas aulas serão bem esses conteúdos, tá bom? Agora eu passei para a centena. Lembra a centena é o quê? 100. 100. Olha aí o bloquinho lá do material dourado. 100. Lembra que eu falei que a cada 10 dezenas a gente tem uma centena, certo? E aí eu deixei também aqui novamente grifado como sempre, 100, que vem de centena, 100. Então, lembrado muito bem disso, né? Aí a gente já vai passar, professor, o que é isso? Unidade de milhar? Sim, unidade de milhar, que a cada o quê? Que a cada 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar. 1 milhão. Olha o bloquinho aí maior, todo formado 1 milhão. Eu deixei aqui também, ó, bem grifado e destacado para vocês anotarem no caderno de vocês. Unidade de milhar. 1000, viu? É 1000, unidade de milhar. Agora nós vamos ver a dezena de milhar, que são 10.000, certo? Aí eu também deixei aqui, ó. Eu sempre deixo ali grifado e destacado para que vocês não tenham dúvida. 10 de dezena de milhar, certo? Nós temos também a centena de milhar, 100.000. Deixei também aqui bem grifado para vocês. Centena, centena de mil, não é? Centena de milhar, 100.000. Então, toda vez que você tiver dúvida, até quando você estiver na frente lá das próximas aulas, vocês revejam a aula novamente quando tiver dúvida, porque isso é bastante necessário por forma de você trabalhar os números, armar as contas, fazer os problemas, realizar os problemas, tudo isso vocês vão necessitar das casas e as ordens lá naquela tabela que eu ensinei para vocês, certo? Mas aí vocês têm gravado, então é a oportunidade de rever e realizar as suas tarefas com facilidade. Eu até deixei abreviado aqui, ó, novamente como eu fiz na revisão lá na primeira aula, certo? De unidade, o D de dezena, o C de centena, o M de unidade de milhar, DM de dezena de milhar e CM de centena de milhar. Para que vocês tenham uma facilidade melhor. Ah, professora, como é esse negócio de centena? Vai lá nas abreviações, anota no seu caderno para você não ter dúvida. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó, quero que vocês olhem. A gente até utilizou isso, mas eu coloquei um número maior porque a gente já está trabalhando milhar. Olha só, 1000, olha o pontinho, 1234, que é para vocês ver e analisar a posição do número, que a gente vem falando da parte da posição posicional do número, que ele muda de valor, mesmo que seja o mesmo número, mas ele muda de valor. Aqui os números são diferentes, mas se fossem números iguais, eles iriam mudar de valor por se ele mudasse a casa, não é isso? Olha lá, o 4 é o que? A unidade. A dezena já são 3 dezenas, é 30. Lá no azul tem a centena, que é 2. Esse 2 passa a ser o quê? 200, não é? E olha lá na casa da unidade de milhar, está o 1000, o número 1, 1000. Aí fica 1234.
Eu coloquei esse exemplo para vocês lembrar da posição do número, porque muda o valor dele, dependendo da posição, correto? Aí a gente vai fazer alguns exemplos aqui. Centena, dezena, ou unidade, dezena e centena, unidade de milhar e dezena de milhar, certo? Aqui para vocês dar uma visualizada e uma revisão assim bem completa que vocês podem até anotar no caderno. Que eu fiz esses números aqui para que vocês anotem no caderno, para que vocês tenham assim lembrar, né? Isso é mais para você ficar lembrando. Certo? Olha aqui as classes, a gente vai até colocar eles ali em cada posição para vocês, quando forem, e é sempre lembrar que quando você vai armar a sua conta, por isso que você usa as classes e as unidades, para que vocês não coloquem o número no lugar errado, e sempre você vai colocar o quê? Da esquerda para a direita, não pode esquecer isso. Vamos ver aqui nesse número 4.657, 7 unidades, 5 dezenas e 6 centenas. Mas nós temos a unidade de milhar, que é o 4. Vamos distribuir? 7 unidades, que ele permaneceu só o número 7. 5, ele passa para a segunda ordem, que é a casa da dezena. Ele já vai ser o quê? 50. O 6 ficou ali na casa da centena, já é 600. Então, cada hora que você coloca em uma casa, ele muda a posição, ele muda. O 4 passou a ser o quê? Unidade de milhar, ficou 4.000, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, para que vocês não tenham dúvida, e sempre que precisar, ir lá na aula e revisar, passar novamente, anotar, para não esquecer e não trocar os conteúdos, certo? Aí a gente tem aqui novamente mais um exemplo do número 95.040, certo? E tem mais uma aqui, 80.001. Vamos lá distribuir nas casas das ordens. Eu espero que vocês assistam a aula, revise tudo direitinho, que a professora da sua escola vai realizar uma tarefa. E essa tarefa tem que ser caprichada, tá bom? Olha o número aqui maior, 524.683, que a gente vai utilizar todas as classes e ordem. 3 unidades, 8 dezenas, 6 centenas, 4 unidades de milhar, que já é na parte do milhão, não pode esquecer a parte do milhão, 2 dezenas e 5 centenas. Então, é 524.683. Aí, na revisão aqui, para lembrar para vocês, lembrar sempre, que eu estou sempre revisando, que eu acho que vocês têm que pegar o caderninho, anotar isso aí. Unidade é o quê? 1. Dezena é 10 coisas. Quando eu falo em centena, 100. Unidade de milhar, 1.000. Dezena de milhar, 10.000. E centena de milhar, 100.000. Isso é muito bom você fazer sua anotação para não se perder na hora de você fazer a sua tarefa, realizar a sua tarefa. Bom, hoje a nossa aula finaliza por aqui. Eu agradeço por vocês assistirem a minha aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E realize a tarefa com a professora, tá? Não deixe de mandar a tarefa de volta para a sua professora da sua escola, porque ela vai fazer uma tarefa bem gostosa para você realizar com todo carinho, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!